falando, né, sobre esses dados que chamam bastante atenção. 80 bilhões de transações, 35 trilhões de reais movimentados em 2025, segundo os dados apresentados pelo relatório de gestão do Banco Central, né, relatório de gestão do Pix, divulgado pelo Banco Central. Esses dados mostram uma expressiva participação do Pix, né, se consolidando como o principal sistema de pagamento do Brasil. Os relatórios apontam, por exemplo, que 148 milhões de pessoas e mais de 12 milhões de empresas realizaram pelo menos uma transação Pix em 2025. Eduardo, amigo telespectador, isso representa 86% da população adulta brasileira. Para a gente ter uma ideia do alcance que o Pix tem chegado hoje, feito parte, inclusive, de um processo importante da bancarização do Brasil, principalmente naquele momento ali da pandemia da Covid-19, que existia uma invisibilidade bancária muito grande e o Pix foi responsável, né, por essa visibilidade bancária, essa bancarização do brasileiro. Alguns dados ainda divulgados dentro desse relatório apontam, por exemplo, que nós temos hoje 920 milhões de chaves Pix, tendo mais de 160 milhões de brasileiros com pelo menos uma chave, além de 16 milhões de empresas também contendo pelo menos uma chave Pix para essas movimentações. E dentro do relatório é apontado algumas razões que atribuem esse crescimento, além, claro, da facilidade, né, do manejo desse tipo de sistema de pagamento. Mas o crescimento tem sido sentido principalmente nos anos de 2023, 2024 e 2025, devido a alguns investimentos em relação a ferramentas tecnológicas. É o caso hoje do Pix automático, também o Pix feito por agendamento e o Pix por aproximação, que acaba facilitando esse processo tecnológico, né? Hoje com o celular você consegue fazer o pagamento do Pix apenas com aproximação, com agendamento, né? Também dessa outra forma que consegue ter mais alcance, mais facilidade no momento da compra. Quando a gente fala de setorização, saindo um pouquinho desse relatório, os setores, como você disse, do cafezinho a qualquer tipo de compra, têm sentido os efeitos também do aumento, né, do Pix como sistema de pagamento. Um dado divulgado na última semana pela Associação Brasileira de Restaurantes, Bares e Restaurantes, a Abrazel, aponta que hoje o Pix responde por 20,5% da forma de pagamento desse tipo de compra. Ainda, né, tendo, por exemplo, o cartão de crédito e débito liderando nesse setor, mas tendo um crescimento que em 2024 era 16,5%, agora chegando a 20,5%. Só para que a gente tenha uma ideia de comparativo, o dinheiro, aquele dinheirinho, né, aquele papel cédula, né, que acabou entrando muito em desuso, hoje representa apenas 8% da forma de pagamento dos bares e restaurantes. E isso tem sido uma constante também no comércio em relação a outros setores. Esses dados, principalmente do relatório de gestão do Pix, foram divulgados exatamente em um momento conturbado em relação ao Pix. A gente tem acompanhado a taxação americana, né, que usa como justificativa algumas frentes, e uma delas é uma possível vantagem injusta, né, das formas de pagamento brasileira em relação às formas de pagamento americana. Claro, porque se a gente pensar que as grandes empresas de cartão de crédito e débito são empresas americanas, de fato, elas tiveram queda em torno da quantidade de uso, né, devido ao Pix. Mas isso não traz nenhuma consequência e há uma defesa hoje do governo brasileiro sobre o uso dessa modalidade que tem sido exemplo para todo o Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, conta com um sistema parecido, mas é um sistema pago e que não consegue oferecer as mesmas condições dessa ferramenta. E um outro dado importante que acabou colaborando com esse comentário, mas também com esse relatório do Pix divulgado ontem pelo Banco Central, foi um levantamento, uma pesquisa apontada pela Genial Quest, né, que ouviu cerca de 2 mil brasileiros, né, com a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais, um para menos, e 95% aí do nível de confiança, que apontou que hoje 8 em cada 10 brasileiros confiam no Pix, 80% da população brasileira, então. Para a gente ter uma ideia comparativa do que isso significa, o Pix lidera hoje a confiança do brasileiro e está à frente, por exemplo, da Polícia Militar e, olha só, da Igreja Católica, que tem cerca de 75%. Se a gente pega instituições políticas, né, que sofrem críticas mais severas, como é o caso, né, do Poder Judiciário, o STF e o Congresso Nacional, eles seguram em torno de 50%. Então o Pix é uma realidade, tem a confiança do brasileiro e tem crescido, e os números retratam isso. E trazendo um pouco para o campo político,
O ano de 2026, com as eleições já em curso, a gente está a cerca de 50 dias da eleição que acontece no dia 4 de outubro, teremos o Pix figurando como um protagonista, tá? Há bandeiras, né, há lados políticos que defendem que foram responsáveis pela paternidade desse sistema de pagamento, o outro lado diz que foi responsável pela ampliação. Se teve uma discussão há cerca de 2 anos sobre a possibilidade do Pix ser pago ou não, isso foi usado pela oposição como uma decisão que iria acontecer. A situação do governo, né, o governo brasileiro, diz que tudo isso tratava de uma fake news, mas o fato é que se tem um apelo muito grande e durante as eleições nacionais, com certeza, o Pix será protagonista.